Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula do curso de extensão do AutoCAD para a comunidade. Hoje veremos aqui como que nós procedemos para desenhar um cone no ambiente 3D. Primeiramente, nós vamos modificar aqui nosso estilo de visualização de tela para o estilo SW Isometric. Nossa tela, nós estamos no Draft Annotation, os menus estão característicos desse workspace. Como nós vamos trabalhar com 3D, a gente tem que acessar os menus através do 3D Model ou 3D Basic. Então vamos marcar a opção 3D Modeling, que é a opção mais completa do que o 3D Basic, e nós vamos desenhar o cone. Nesse arquivo aqui eu apresentarei 4 diferentes formas para a gente poder fazer o desenho do cone. A forma tradicional, nós desenhamos a circunferência da base e definimos a altura do cone. Nesse caso aqui, nós gostaríamos de fazer um cone cujo raio da base tem 10 unidades de desenho e a altura ela tem 30 unidades de desenhos. No menu Home do Workspace 3D Modeling, nós temos aqui à esquerda a opção Box. Nós clicamos aqui na setinha, ele vai abrir a janela com as opções dos dutos sólidos básicos. Como eu quero fazer um cone, nós clicamos aqui na opção Cone, ou no teclado a gente digita Cone, que é o atalho via teclado, que ele vai entrar nessa mesma opção. Nós digitamos Cone, que ele entra no comando. Vamos dar o ESC, então vemos aqui um ou outro, então vamos clicar na opção Cone. Ao clicar no comando, a barra de comandos ela nos instrui para que a gente defina o centro ou essas opções aqui: 3 pontos, 2 pontos, tangente, tangente, raio e elipse. Essas 3 opções aqui é semelhante ao que foi feito no cilindro, que foi mostrado na videoaula anterior. Nesse caso aqui, nós vamos clicar na nossa tela, no ponto da nossa tela. Uma vez clicado, ele vai pedir para que a gente defina o raio da base da circunferência desse cone. No caso, o raio tem que ter 10 unidades. Nós apertamos o Enter. Uma vez definida a circunferência da base, o passo seguinte é definir a altura desse cone. Como a altura é de 30, digitamos o valor dela, apertamos o Enter e o nosso cone ele foi representado. À direita, eu tenho um cone que ele está deitado, ou seja, a posição da altura dele está invertida para o lado direito. Duas formas que nós temos como fazer isso aqui: desenhada da forma tradicional e aplicar o comando Rotate, ou através da opção Axe Endpoint, que é mais viável para se fazer isso aqui. Deixamos o ortogonal ligado, entramos no comando Cone novamente. Ele vai pedir para que seja definido o centro da base. Nós clicamos na nossa tela. Vamos definir qual é o raio da circunferência da base, nesse caso que o raio é 10. Depois de definido o raio, ele vai pedir para que seja definido a altura ou uma dessas opções aqui. Nesse caso aqui, nós clicaremos na opção Axe Endpoint com o botão esquerdo do mouse. Feito isso aqui, ao movimentar o mouse em direções distintas, eu observo que o cone ele fica deitado e não em pé, como foi feito no primeiro caso. Então, nesse caso, eu quero que ele fique voltado para a direita. Movimentamos o mouse para a direita, haja vista que o ortogonal está ligado. Definimos o valor da altura dele como 30 e o nosso cone ele foi feito voltado, com verso voltado para a direita, através dessa opção Axe Endpoint. Com o Pan, vamos movimentar nossa tela aqui para a esquerda. E agora eu quero construir um cone, só que esse cone ele tem a base elíptica e não uma circunferência. Como é que é o procedimento? Entramos no comando Cone, ele vai pedir o centro da base ou essas 3 opções. Como nós estamos almejando fazer uma base elíptica, nós clicamos aqui na opção Elliptical com o botão esquerdo do mouse. Feito isso aqui,
ele vai solicitar que a gente especifique o endpoint do primeiro eixo, o ponto final do primeiro eixo. Damos um clique na nossa tela. Uma vez clicado na tela, nós definiremos o valor dos eixos. O primeiro eixo tem 10 unidades, apertamos Enter. O segundo eixo ele tem 25 unidades, então a gente vai definir ele como 25, apertamos o Enter. Definido a base, o passo seguinte é definir a altura. A altura tem 30 unidades, apertamos o Enter e construímos o nosso cone. Vamos movimentar a tela para a esquerda. O que eu tenho aqui à esquerda é um tronco de cone, cuja a base ela tem um raio de 25, a base inferior, a base superior tem um raio de 10 e a altura desse tronco de cone é de 30 unidades. Uma forma que tem para se fazer isso aí, desenharia-se um cone normalmente, como foi feito no primeiro caso, depois desenharia um plano, deslocaria esse plano a uma altura de 30 e através do comando Slice faria o corte. É errado fazer dessa forma? Não. Mas aqui nós temos um procedimento que é muito mais rápido e eficiente do que esse que eu falei anteriormente. Entramos aqui no comando Cone. Ele vai pedir para que seja definido o centro da base ou uma dessas três opções. Nesse caso, nós vamos primeiro construir a circunferência da base. Clicamos aqui na nossa tela, em qualquer ponto. Vamos definir o raio da circunferência da base com 25 unidades. Apertamos Enter. Uma vez definida a circunferência da base, a barra de comandos nos pede que a gente defina a altura desse cone ou essas opções aqui, 2 pontos, Accent Points e a opção Top Radius. Essa opção que é a Top Radius, ela nos possibilita fazer um tronco de cone, ou seja, eu vou definir qual é o raio da circunferência superior. Aproximamos o cursor dessa opção, clicamos com o botão esquerdo do mouse e agora nós vamos definir o raio da circunferência superior, que é o Top Radius. Nesse caso, esse Top Radius tem 10 unidades de raio, digitamos 10, apertamos Enter. Feito isso aqui, já foi criado o tronco de cone. O passo seguinte é definir qual é a altura desse tronco de cone. Esse tronco ele tem uma altura de 30, digitamos 30, apertamos Enter, definimos aqui o nosso tronco de cone. Com isso aqui nessa videoaula foi apresentado 4 diferentes formas de se desenhar o cone. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.